E hoje eu gostaria de meditar com vocês em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém. Santo Deus, Pai Santo bendito, nós estamos diante, ó Deus, da Tua palavra escrita, ó Deus, a qual nós queremos nos alimentar esta noite. Ó Deus, mas nós suplicamos ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos transmitir esta noite. Ó Deus Santo, quebra, Pai, qualquer barreira que impeça de ouvirmos a Tua voz. Que nós possamos, ó Deus, nos aquietar na Tua presença. Que nós possamos, ó Deus, estar, ó Pai, ligados para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar esta noite. Pai, é no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus, é que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui no livro de Atos, para a gente se familiarizar mais um pouco com o texto que a gente leu. Se você é curioso, você já deve ter percebido, o último capítulo de Lucas é dando continuidade ao livro de Atos. Ou seja, o livro de Atos é uma continuidade do Evangelho segundo Lucas. Termina com o mesmo assunto, falando da ascensão de Jesus. E é engraçado que lá também ele dedica o primeiro livro a Teófilo, e aqui também o segundo livro a Teófilo. E se a gente acompanha o livro, eu gosto muito de destacar isso, irmãos, porque quando a gente aprende a estudar um livro da Bíblia, o seu propósito, porque foi escrito, como Jesus é apresentado, que é a palavra-chave, qual é o tema que ele aborda, fica tão gostoso de a gente ler, de a gente ouvir pregações,
sobre esse livro, e é muito bom. Então, se a gente observar o propósito de Atos, a gente vai ver que ele é mostrando que o Senhor Jesus, mesmo não estando mais fisicamente, porque aqui é o último relato onde fala que Jesus foi assunto aos céus. Daí para frente é o Espírito Santo, né? E aqui é ele pessoalmente falando. Então, ele tem esse propósito de nos levar a entender que Jesus, mesmo ele sendo assunto ao céu, mesmo não estando presente, ele continua agindo na sua igreja, para o crescimento da sua igreja, para a expansão da sua igreja. Certo? Isso é uma dos ensinamentos que ele tem. Tá? Ele diz, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Então ele segue essa sequência, esse ritmo de estudo, que a base é testemunhar o que Jesus fez ali no meio do seu povo, dos seus discípulos. Eu gostaria de usar aqui como um tema as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. E a última palavra foi, mas, está no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Eu gosto muito também, quando eu estou lendo a Bíblia, eu tenho facilidade de fazer isso, que me facilita decorar. Eu crio a cena na minha mente, certo? E a cena que eu crio para esse versículo é a seguinte. Jesus está num lugar deserto, falando com os seus discípulos, e ali ele começa a subir, a flutuar, e ele vai subindo. E as últimas palavras que ele diz para esses homens que estão ali mas recebereis. Eu imagino ele já subindo, já ficando longe, a voz já sumindo também, e ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ele some. E diz que ele desaparece nas nuvens, e eles ficam extasiados, olhando. Isso me lembra quando eu era menino, quando eu era pequeno, lá na roça. Quando passava um avião, a gente ficava olhando, ele entrava numa nuvem, a gente ficava na expectativa de ver ele sair lá na outra. Lá na frente, a gente ficava esperando, ele vai sair, ele vai sair. Eu acho que esses também ficaram com essa imagem. Jesus entrou naquela nuvem, olha lá, e vamos ver onde é que ele vai sair, vamos dar mais uma olhadinha para ver pela última vez. Mas aí aparece dois anjos e diz, não precisa ficar olhando não. Se contente, porque do jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. Ele vai descer. Essa é a imagem que eu tenho. E é isso eu tenho facilidade de decorar por isso. Eu crio a imagem, porque vocês sabem que se eu chegar para você e falar alguma coisa que aconteceu, é uma coisa. Mas se você vê a coisa acontecendo, você decorou. Eu acho engraçado, você vê um acidente, você está viajando, você viu um acidente na estrada, você viaja o resto do dia, quando chega de noite, você narra legalzinho o que aconteceu. Isso por causa da imagem. Por isso que eu gosto muito de criar imagem. Então, o meu tema é as últimas palavras de Jesus. Aos seus discípulos. Essa palavra, ela representa o quê? Qual a mensagem que essa palavra, essas últimas palavras, que efeito elas tiveram na vida daqueles homens e que efeito ela proporciona na nossa vida hoje? Em primeiro lugar, que ela encoraja a testemunhar, mas recebereis poder. Isso é um encorajamento. Nós não vamos por nossa conta própria, nós não vamos sozinho quando a gente vai testemunhar
a respeito de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É bom a gente prestar atenção numa coisa, porque para uns acham, quando Jesus diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a pessoa acha que vai se tornar um super-herói, vai ter poder extraordinários. Não, não é isso que ele está dizendo. O poder vai estar sobre você, você vai ser testemunha do poder do Espírito Santo. E como foi que ele se manifestou? Através de um vento fortíssimo, através de línguas de fogo descendo, através de pessoas falando em línguas estrangeiras que nunca tinham falado antes. Esse foi o poder que ele deu àqueles homens, que ele se revelou àqueles homens. É o mesmo poder que ele se revela hoje a cada um de nós. Ah, eu não sei pregar. Ah, eu não sei testemunhar, eu não sei falar. Não é você que vai falar. Se você observar nas Escrituras, quando aqueles homens eram colocados diante do sinédrio, interrogados, não era eles que respondiam, era o próprio Espírito Santo. Às vezes nós temos medo de falar, mas aquelas palavras de Jesus ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, isso era um encorajamento. Um encorajamento. Então, hoje nós também temos. E é engraçado, às vezes, a gente passa muitas coisas despercebidos, né? Nós falamos, alguém aí fala que nós não somos batizados com o Espírito Santo. Mas nós afirmamos que somos batizados com o Espírito Santo, né? Nós somos batizados, nós acreditamos nisso. Mas às vezes nós ficamos esperando o que mais? Se o Espírito Santo já desceu sobre você, então você já recebeu poder. Você já recebeu poder. Você já tem poder para testemunhar a respeito do Senhor Jesus. Em segundo lugar, daquelas últimas palavras, é que era uma ordem. Sereis minhas testemunhas. Quando receber poder, sereis minhas testemunhas. Eu pergunto a você, essas palavras eram só para aqueles grupinhos que estavam ali, vendo ele subir? Ou para todos nós que recebemos o poder? Aquilo ali foi algo para ficar gravado para nós, ficar claro para nós a nossa missão. Né? Então, é uma ordem, e sereis minhas testemunhas. Testemunhar é fazer notório tudo que Cristo fez. A gente, às vezes, irmãos, a gente acha que, poxa, para que eu vou falar de Jesus? Eu vou falar, a pessoa já sabe. Se eu falo que é filho de Deus, é filho de Deus mesmo. Ah, que Deus tem poder. Deus tem poder mesmo. E aí a gente fica o quê? Sabia que é mais difícil você evangelizar esse tipo de gente do que aquele que não aceita nada? Porque tudo que você fala para ele, ele diz que está certo, ele concorda, só que ele não aceita. Tem um texto na Bíblia que diz assim, você confessa a Deus de palavras, mas nega com as suas ações. Eu acredito que Deus eu falo que Deus é poderoso, mas com as minhas ações eu nego. Eu falo que o Espírito Santo me dá poder para me falar de Cristo para outras pessoas, mas eu nego. Quando eu digo que às vezes a gente quer se acomodar por achar que todo mundo já sabe que Jesus é o Filho de Deus. Sabe teoricamente. Saber na prática. Saber na realidade que Jesus é o Filho de Deus, só quem experimenta tudo o que Ele fez, quem conhece tudo o que Ele fez, quem conhece o tamanho do seu amor. Às vezes nós dissemos que acreditamos em Deus e oramos para dormir, e cai uma lata lá no fundo do quintal, a gente está procurando um pedaço de pau para correr lá, dizendo que é um ladrão, que é isso, que é aquilo, né? Quer fugir, já pular pela janela. Moço, quando a gente confia em Deus, caiu a lata lá no fundo. Deve ter sido o vento.
Nunca a gente vai dizer, um ladrão. Já viu ladrão vir derrubando lata, gente? Ladrão vem que nem o gato, de ponta de pé. Ele vai chegar, ele vai te puxar pelo pé e você não percebe. Mas quando a gente confia em Deus, a gente acredita em Deus. Eu estou dando esse pequeno exemplo de a gente dormir apavorado com o que vai acontecer durante a noite. Mas é na nossa vida comum, da divulgação do Evangelho, a gente tem esse medo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Congregação é bom demais, gente. E principalmente aquelas que dá muito trabalho. Porque a gente cresce. A gente começa a achar que ali não vai sair nada. E de repente você vê vidas sendo transformadas. Se isso não for o poder do Espírito Santo, é o quê? É o Josivan, que é bonitinho? Coitado. Vocês riram por quê? Olha a Sara. A Sara agora que captou. Gente, esse é o poder do Espírito Santo. Na congregação a gente vê vidas sendo transformadas. A gente vê pessoas que passavam em frente e viravam a cara. Hoje entra e senta. Nós estamos passando por uma experiência, pastor falando de oferta, eu falando de oferta. O conselho discutiu e chegou a uma conclusão que a igreja tem que ter Bíblias para doar. Vocês querem ver uma coisa agradável, falando pastor aqui pela primeira vez, quando chega um grupo de visitantes na congregação e você manda distribuir uma Bíblia para cada um, a alegria deles a vir ali e já recebeu uma Bíblia. E é engraçadinho, eles ficam tentando achar os textos, não acha de jeito nenhum. A gente às vezes fica até constrangido, que eles não acham, mas é gostoso. Isso é o poder do Espírito Santo. E só experimenta quando a gente sai, quando a gente vai para a luta. Você nunca vai saber o poder do Espírito Santo em relação ao evangelismo se você não se dispuser a evangelizar. Vou falar uma outra coisa para vocês. Eu fiz um curso, Evangelismo Explosivo. Eu não sei que ano foi, o Luiz Antônio fez também. Nós fizemos lá em Porto Nacional. E eu vi uma mulher de um pastor que tinha 22 anos de crente. Foi a primeira vez que ela conseguiu levar uma pessoa a Cristo. A felicidade daquela mulher. Pulando, dizendo, gente, eu nunca tinha falado para uma pessoa e perguntado se ela aceitava Jesus e ela dizia, aceito. Essa mulher ficou num contentamento. É maravilhoso. É muito maravilhoso. Tem pessoas que não vai dizer para você, eu aceito. Mas você vê a transformação deles. Você vê a forma que eles começam a prestar atenção na palavra. A forma que eles começam a prestar atenção para o Evangelho. E para o próprio Deus. Então, a segunda lição dessas últimas palavras é uma ordem para irmos, né? Para irmos testemunhar a respeito do Senhor Jesus. E testemunhar o quê? Eu não sei se vocês lembram, quando nós estávamos lendo o texto, o versículo 3, o que diz? Ele diz assim, versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, ele se apresentou, ele deixou tudo para que não tivesse nenhuma dúvida que ele veio, que ele morreu, que ele padeceu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou e que ele foi assunto aos céus e que ele vai voltar e que nós estamos esperando hoje. Então, é uma ordem. Por isso, nós não temos o que alegar de não termos o conhecimento. E a terceira é a abrangência do testemunho. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Essa é a abrangência
daquelas últimas palavras que Jesus falou ali para aqueles homens. E quem vem dar um reforço a tudo isso que Jesus falou, essas últimas palavras, são 2 anjos. A nossa tradução aqui não está dizendo que é anjo, mas quando a Bíblia apresenta alguém vestido de branco, dá-se a entender que eram seres celestiais. Versículo 10 e 11 diz assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Irmãos, isso é o evangelho. Esse é o testemunhar. Tem muita gente, essas são as palavras de Hernandes Dias Lopes. A maioria das pessoas sabem que Jesus vai voltar. Mas a maioria vivem como se ele nunca fosse voltar. Essas palavras, eu estou falando logo quem é, né? É de Hernandes Dias Lopes. Todo mundo sabe que Jesus vai voltar, mas vive como se ele nunca fosse voltar. Nós precisamos ter essa certeza, essa convicção que ele vai voltar, para nós poder testemunhar, para nós poder falar que ele vai voltar. Porque deixou claro, da forma que ele subiu, ele vai voltar. Mas o que aconteceu com aqueles discípulos após essa visão extraordinária? O que eles fizeram? Foram para Jerusalém. A ordem era: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Eles continuaram em Jerusalém. Continuaram em Jerusalém. Se você é curioso, eu gostaria, esse versículo que eu estou repetindo várias vezes aqui é Atos 1:8. Se você é curioso, inverta os números, 8:1, e dá uma olhada no que diz. Eu vou esperar. Diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Irmãos, eles ficaram quietinhos. Estava gostoso ali. O grupinho, comendo junto, ouvindo a palavra junto. E lá no 8, o Espírito Santo, aquela promessa do Espírito Santo, aconteceu logo no capítulo 2. E eles só foram se espalhar, só foram levar essa palavra, só foram testemunhar a depois que veio grande perseguição. Começou com a morte de Estevão. E logo em seguida a perseguição da igreja. E aí a igreja espalhou. Você sabe por que eu fico com medo disso? O que é que nós estamos precisando para ir? Perseguição? Tribulação? O que é que nós estamos precisando? Às vezes, quando a gente estuda sobre a igreja primitiva, o início da igreja, a gente fica vislumbrado com tanta coisa boa que acontecia. Essa era a igreja perfeita, mas ela tinha um defeito. Ela ficou amontoada. Ela não expandiu. Ela precisou de uma perseguição, de uma tribulação, para ela poder expandir. E é isso que eu não quero que aconteça no meio de nós, precisar disso, para que a gente possa ir levar a palavra de Deus. Eles continuaram ali, e o Espírito Santo já tinha descido. Irmãos, em 98, eu era recém-convertido, e teve 2 coisas que me marcaram
E de lá para cá eu nunca deixei de pensar em evangelismo e pensar em missão. A primeira coisa que me marcou, em 98, foi uma entrevista num certo canal de televisão, que estava passando uma entrevista. A pessoa estava entrevistando um padre. E o assunto dessa entrevista era a respeito da expansão das igrejas evangélicas, o crescimento das igrejas evangélicas. E aí, certa altura, a repórter pergunta para o padre, e a presbiteriana? Ele disse, a presbiteriana é um gigante adormecido. Até hoje me dá vontade de chorar quando eu penso nisso. A presbiteriana é um gigante adormecido. Aí ele disse assim, se ela acordar, aí ficou um suspense. E eu recém-convertido, eu digo, é essa aí que eu estou. Essa aí. Mas veio outra coisa que me contentou. Primeiro que ela é um gigante. E segundo que eu estava só adormecida. Eu estou falando isso aqui, eu não estou afirmando que minha igreja é um gigante adormecido. Estou só narrando uma reportagem que eu vi, uma coisa que eu vi. Isso me marcou muito. Falei, eu quero estar dentro dela quando ela despertar. Se ela está dormindo, eu quero estar dentro dela quando ela despertar. Outra coisa que me marcou ainda em 98, recém-convertido. Nós fomos daqui para Salvador, na Bahia, para um congresso. Foi um ônibus daqui fretado, não sei mais quem foi daqui, mas foi muita gente. E quando chegou lá, já chegando no final do congresso, uma pessoa foi à frente e deu um relatório de missão. O congresso era de evangelismo. E aí ele deu um relatório sobre missões. E ele falou o valor que tinha sido arrecadado em 98 para missões. Ele foi e disse quantos membros a igreja presbiteriana tinha naquele ano. E ele dividiu aquela quantidade arrecadada pela quantidade de membros da igreja. Sabe qual foi o valor que deu para cada um? Dava para comprar uma caixinha de chiclete. Eu disse, meu Deus, e se eles dessem um refrigerante? Uma caixinha de chiclete, deu tudo isso? E se desse um refrigerante? Hoje o pastor chega aqui com essa proposta, com esse desafio para a igreja, doar R$20 mensais. Mas eu reforço esse propósito do pastor. R$20 é o mínimo. Você pode dar o tanto que você quiser. Certo? Mas a gente fala o mínimo, mas também você sabe a sua situação. Tudo é oferta. Mas se você assumir um compromisso com menos 20, ele já deu aí o total que pode ser arrecadado. Nós temos muitos desafios, irmãos. Nós estamos há 58 anos nessa cidade. E a voz daquele padre até hoje zune no meu ouvido. 58 anos. Não quero nem complementar o resto. Vocês pensam o que vocês quiserem. 58 anos abrimos 4 igrejas. E temos 2 congregações funcionando. Uma igreja aí com, entre professos, tem mais de 300 membros. Né? Que nós estamos esperando para nós podermos expandir. Eu vou fazer um desafio para vocês, eu vou fazer um teste com vocês agora. Vocês são curiosos? São? Tomara que seja. Eu responda só para você mesmo. Você sabe qual é a missão da primeira igreja presbiteriana de Araguaína? Todo mundo sabe? Responda só para você mesmo. É um teste, viu? Secreto. Vou fazer uma outra pergunta. Você sabe o que está escrito na porta da igreja quando você entra? O que está escrito ali? Hã? É a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Faz quantos anos que aquilo está escrito ali? A missão da igreja é adorar a Deus. Está escrito lá. Evangelizar, levando a palavra da salvação. Discipular, ensinando o caminho. Comungar,
levando as pessoas a ter um novo relacionamento e servir, atendendo às necessidades do ser humano, tanto na área espiritual como na área material. Eu estou fazendo esse desafio só para você pensar e dizer assim, poxa, eu ainda não tinha olhado. Poxa, eu não lembrava mais o que estava ali. E por que será que foi botado ali na porta da entrada? Isso me lembra Lutero, com as 95 teses. Foi colocado ali para que todos que entrem ali saibam. Quando você passar daquela porta, você sabe qual é a sua missão. A nossa missão. Os diáconos ficam ali sentados naquele banquinho. É bom de vez em quando dar uma lida. É bom de vez em quando botar na mente o que é nossa missão. Tá? A nossa mensagem é esta. Não vamos ficar dormindo não, irmãos. Não vamos ficar dormindo. Não vamos deixar as pessoas lá fora achar que nós estamos muito quietinhos. Vamos trabalhar. Vamos fazer a palavra ser divulgada. Vamos testemunhar. Vamos lembrar das últimas palavras de Jesus antes de subir. E ter a certeza que Ele vai voltar. Que Deus nos abençoe.